mesmo sem gostar, sentir o cheiro do seu cigarro. Você vivendo tanto tudo, eu nem sei o que se passa. Queria saber do que você acha graça. Se você se aproximasse, eu confessaria tudo de cara. Eu comecei a cantar aos 16 anos e foi numa banda de rock feminina. Só o baixista era um menino, mas era uma banda de 5 pessoas e se chamava Yuppie Hat, a banda. E foi com eles que eu fiz o meu primeiro show, a primeira vez que eu subi num palco. E foi num luau, na praia. Foi assim que começou. Eu já queria cantar há muito tempo e foi essa a oportunidade. Eu comecei a me interessar por música em casa, acho que como a maioria das pessoas, né? Meu pai ouvia muito rock em casa. Foi o estilo que eu mais ouvi, com certeza, dentro de casa. E, além disso, eu ouvia muito rádio também, assim, na pré-adolescência, 10 anos, entre 10 e 12, eu comecei a ouvir muito rádio, muito, assim, dance music, tudo que tinha, mas aos 10 lembro que eu fiquei louca pelo Jorge Ben, e eu ouvi muito Jorge Ben já naquela época, muito. Depois eu ouvi muito John Secada, muita Donna Summer, vários estilos diferentes, assim, entre si, Daniela Mercury. E aí, aos 12, eu comecei a ouvir muito rock. Por causa da MTV, que eu ouvia muito MTV, e por causa do meu irmão mais velho, que ele era uma influência para os outros 3 irmãos. Assim, tudo que ele ouvia, a gente ouvia também. Porque ele colocava e porque a gente passava a gostar das coisas que ele colocava. Então, o rock que ele ouvia, toda a gente ouvia também. Eu considero que eu tive incentivo, sim, para seguir na música, porque aos 12 anos eu pude fazer aula de violão. Eu quis fazer e, né, minha família pagou para eu fazer essas aulas e isso me ajudou muito. Me incentivou muito, me deixou muito mais empolgada do que eu já era com música. E também nunca sofri nenhum tipo de pressão nesse sentido de é preciso seguir uma carreira específica, você tem que fazer isso exatamente. Não, era uma coisa totalmente aberta, era livre. Então, isso já foi uma grande ajuda, né? Quando a gente não impede o caminho de alguém, já é uma coisa muito boa. E também o fato de eu ter podido ir a vários shows e festivais de música nessa época, né? Da pré-adolescência e da adolescência, isso já foi ótimo também. A minha formação musical, eu diria que foi basicamente isso, essas aulas que eu pude fazer durante a vida de violão, fiz um pouco de teclado também. E em uma época, quando eu comecei a cantar num grupo vocal, eu quis fazer aula de teoria musical. Ajudou muito para ler partitura. Eu fiz só 2 semestres e já ajudou muito. É um aprendizado constante, mas só o que eu fiz já foi muito bom. Quanto a questões assim de técnica, as aulas de canto que eu fiz com 2 professoras foram muito valiosas, porque tudo mudou depois disso. Eu comecei a ter uma relação com a minha voz muito mais cuidadosa e descobrindo mais o que minha voz tinha para dar também. Foi uma relação muito mais profunda, né, de conhecimento muito mais profundo da minha própria voz. E foi muito valioso esse momento com elas 2. E eu acho que a questão de postura de palco, né, essa cancha do palco, eu acho que só fazendo mesmo. Só estando no palco para você ir entendendo o que você consegue, o que você gosta de fazer, como é que você quer se portar. Então toda essa experiência que eu tive tanto nas bandas de rock quanto como intérprete de MPB e até no grupo vocal também e no meu trabalho solo atual, tudo isso vai fazendo com que cada dia mais a gente vá se entendendo e sabendo como é que a gente é no palco. Eu acho que só fazendo mesmo para saber. Sem jeito, desconcertada. Eu acho que as minhas referências musicais, na hora de fazer minhas melodias, eu acho que elas estão muito ligadas a tudo que eu ouvi na minha formação musical. Então, por exemplo, na adolescência eu ouvia muito uma banda chamada Blind Melon. E, né, diversas coisas na MTV, diversas coisas na rádio. Eu acho que tudo isso, essa coisa desse rock pop muito melódico, isso tá em mim, assim, na hora que eu vou fazer. Eu sinto isso, eu percebo um pouco. E é claro que acho que isso se uniu ao forró que eu
que eu ouvi muito na Feira de São Cristóvão, quando eu descobri o forró e fiquei louca, assim, então se uniu também. Aí eu até noto que na hora de compor, muitas vezes eu componho coisas em baião, é uma coisa que sai. E eu diria que, assim, tem umas figuras que servem de inspiração sempre, mesmo que a música deles não chegue na minha música, assim, não transpareça na minha música. Eu acho que a Cátia de França e o Itamar Assunção, o Gilberto Gil, são pessoas que estão sempre, eu sempre lembro deles, assim, eles me motivam muito. Eu gosto muito da música deles e de outras coisas além da música, também a questão de postura e de filosofia, mas eu acho que eles estão sempre lá como tipo um norte, assim, pra mim. Enquanto que eu queria mesmo era ficar vermelha, desconcertada, conversar até me acostumar ao som da sua fala. Que eu queria mesmo era ficar vermelha, sem jeito, desconcertada, conversar até me acostumar ao som da sua fala. O meu sorriso é engraçado, vez ou outra alguém ri bem na cara dos meus dentes. Eles ficam sem saber o que fazer, eu também não sei o que faço. Quando falo algo e alguém se esbalda, se acaba, mesmo não tendo graça. Agora, né, com o meu trabalho autoral, eu diria que ele é um encontro do rock com o MPB, eu diria. Que esse rock, mais melódico, mais pop, e eu acho que tem essa coisa de eu, na hora que eu vou compor, tem um pouco dessa melodia, dessa música radiofônica, pop rock, e ao mesmo tempo no ritmo coloco, às vezes, um ritmo muito brasileiro. Mas como o Pedro Costa, né, que é o arranjador, e o produtor do disco, né, e a pessoa que é um grande instrumentista, ele às vezes leva essa canção que está ali num universo regional e ele leva ela para um outro universo. Então, eu acho que é uma mistura do MPB com rock. E o interessante é que o Pedro Costa ele também teve a mesma escola que eu. Ouviu muito rock e trabalha muito com MPB, com vários artistas de MPB. Então, a gente, na hora de falar sobre referências, é muito fácil, a gente se entende muito bem. Vergonha lembrar que um dia alguém pediu que eu não fosse. Além da minha banda de rock feminina, eu tive, um pouco depois, uma banda chamada Piquenique, também de rock, autoral. E com essa banda, que durou de 2001 a 2007, a gente fez muitos shows. A gente fez muito show no estado do Rio, na cidade do Rio, fez muito show em São Paulo, também foi para Rio Grande do Sul, para Minas, para Paraná. Então a gente viveu umas coisas muito ricas, assim, de viagem e de lugares, de conhecer muita gente. Tocou muito assim no underground, né? Era uma coisa muito, ao mesmo tempo, difícil, porque tudo era precário. O rock underground autoral, ele é muito doído, né? As condições são todas mais ou menos. Mas foi muito rico, ao mesmo tempo foi muito rico. Eu vivi muita coisa nesses 6 anos, né? E depois eu comecei a cantar no grupo vocal da faculdade, que eu me formei em comunicação, e a faculdade oferecia esse grupo vocal. E aí é claro que eu fui fazer, porque eu nunca tinha tido essa experiência. E aí a gente também fez muitos shows com uma estrutura muito boa, coisas muito diferentes do que eu tinha vivido no rock, né? Shows lugares muito bacanas, e inclusive também a gente viajou para a Argentina, pro festival Canta Pueblo, que foi super legal. Foi também muito legal. Fiquei só 2 anos no coral, mas vivi coisas muito boas. E eu como intérprete, por exemplo, intérprete de forró, eu fiz muita festa junina. Eu cantei em vários lugares, em várias festas fechadas, foi muito gostoso. E também cantei até no São João de Campina Grande com o cantor Jurandir da Feira, que ele me viu uma vez cantando na Praça São Salvador. Eu fazia muito show na Praça São Salvador, todas as sextas-feiras, praticamente, assim, de 2011 a 2012.
E aí o Jolinhos da Feira me levou para cantar com ele lá, foi super, super bonito. A gente também, eu fiz também muitos shows em bares, né, como intérprete de MPB, isso também foi uma grande experiência. Também por causa disso eu fiz muito show fechado, casamento, festas, eventos. E com o meu trabalho autoral, eu até agora, até o CD lançar, eu não estava focada em fazer show, né? Eu queria muito mais estar gravando, ensaiando e arranjando e vendo com o Pedro as sonoridades, as coisas todas, mas mesmo assim a gente já levou esse trabalho para São Paulo, tocamos no Festival Sonora Santos e no Festival Sonora Inconfidentes, lá em Mariana. E aí, e vários shows no Rio também, quer dizer, vários, né, não tantos, mas a gente fez shows no Rio também, com esse show Outra Língua. E agora, nesse ano, é que eu pretendo fazer mais shows com ele, porque agora o CD saiu, então ele tem que ir pra rua. Era um dia cinza como tanto. A experiência que eu tive em bares, cantando MPB, ela fez com que eu criasse um repertório enorme de música brasileira. Então eu conheci muita coisa boa, que eu tive que aprender, que eu quis aprender para colocar no show, para o show durar lá o tempo que tem que durar, que são shows muito, muito longos, né? Apresentações muito longas, né? Tipo 3 sets de 50 minutos. Então isso foi muito bom para mim, para eu conhecer coisas assim muito boas. Mas é uma experiência que eu não repetiria, porque é muito cansativa. Além de cansar a voz, você fica muito, muito tempo no palco e talvez aquele show não esteja nem sendo tão bem aproveitado assim. Não necessariamente estão te ouvindo com toda a atenção. Por exemplo, como agora, quando eu faço um show num teatro da prefeitura, que são os espaços que eu mais gosto de fazer show, estão prestando atenção desde o início até o fim, né, no seu show. Então, eu acho que isso, a princípio, né, a gente não sabe o que está passando na cabeça da pessoa, mas eu acho que eu prefiro essa forma que eu faço agora as coisas. Eu acho que é um pouco mais, não sei dizer organizado, mas acho que a coisa acaba ficando um pouco mais bem aproveitada também. Além de ser autoral, claro. Eu só queria que ela sorrisse de volta. A razão pela qual eu canto mudou. Antigamente eu cantava porque eu queria saciar essa vontade de cantar, né? A vontade que eu sempre tive de cantar. Eu sempre gostei de cantar, ficava cantando pela casa, ouvindo rádio cantando junto, cantar no chuveiro, tudo, sempre cantando. E aí, quando eu comecei a cantar, foi muito mais para saciar essa vontade. Hoje, atualmente, né, nos últimos anos, é muito mais para eu expressar o que eu sinto e para tentar aplacar uma angústia, né, que acho que é uma angústia que todo mundo tem, essa coisa da vida mesmo, intrínseca. Então, mudou muito a razão. Era por uma coisa mais leve, e agora é uma coisa um pouco mais profunda, né? Que é falar sobre o que eu sinto, o que eu estou observando. Então, é isso que me motiva a cantar. E muita coisa me inspira a cantar ultimamente. Quando a gente dá bola para essa coisa criativa nossa, ela fica muito aflorada, né? Então, tudo acaba sendo uma razão para eu escrever alguma coisa. Então, mudou muito. Dos anos para cá mudou muito. O meu sorriso não adiantou nada. A ideia do meu CD autoral surgiu primeiro assim com a ideia de um trabalho autoral, né? Que eu não sabia nem se ia virar CD, nem se ia fazer show. Mas depois que eu lancei o Temperos, meu primeiro CD de intérprete, que eu lancei em 2014, 6 meses depois eu comecei assim a sentir que eu tava faltando alguma coisa. E aí em 2015 eu compus, eu escrevia muitas letras e eu pegava o violão e tentava, e vez ou outra saía alguma coisa, vez ou outra não. Mas eu estava querendo resolver aquilo, que eu estava notando que eu estava com um nó na garganta, que eu não tinha resolvido alguma coisa e eu sabia que era ligada à criação. Então eu precisei fazer isso em 2015, foi transformador mesmo. E aí eu pensei, depois que eu musiquei a letra de uma amiga, a Karina Lince, eu musiquei uma letra dela chamada Concha, e como eu nunca tinha feito uma música em cima da letra de outra pessoa, eu me senti muito livre, assim, eu senti muito que eu estava conseguindo me livrar dessa minha resistência, assim, à criação. E aí eu chamei o Pedro Costa, e a gente começou a ensaiar. Eu já conhecia ele do
do trabalho do Álvaro Lancelotti, que é um cantor e compositor com quem eu já cantei em show e em CD. E aí eu lembrei do Pedro, que eu achava muito bonito o violão, a guitarra dele. E aí a gente começou a ensaiar e a partir daí surgiu. A gente foi escolhendo as músicas que a gente mais gostava, que tinham mais a ver, algumas foram ficando de fora, e aí no final a gente escolheu 10 canções para fazer o CD. É preciso um movimento, falta quebrar o silêncio, levar aos extremos, largar tudo que temos. É preciso sentir o cheiro, deixar chegar aos olhos, se achar perder o sono, ouvir a língua que não controlo. Te meço pelas frestas, pelas sombras, pelo cheiro que deixou pra trás. Te vejo na janela de relance, guardo comigo esse instante, fico querendo mais. Despio de soslaio sem aviso, por conta desse sorriso tô perdendo minha paz. Queria por um dia um tantinho desse breve arrepio que a tua presença traz. Despio de soslaio sem aviso. O processo de gravação foi todo em casa, tirando a mixagem e a masterização, que foram feitas pelo Daniel Medeiros. A gente gravou tudo em casa, todos os instrumentos. O Pedro tocou todos os instrumentos e eu cantei tudo na casa dele. E aí foi feito com muita calma, né? Foi de 2018 a 2019, até o final de 2019. E de acordo com os nossos horários, com o que a gente podia, nossas possibilidades. E é isso, só a mixagem e masterização que não foram feitas pelo Pedro, né? É interessante pensar como isso foi diferente do processo do Temperos, porque eu tive muito tempo para conversar com o Pedro sobre referências, a gente trocou muita coisa nesse sentido, sonoridades, e no Temperos eu não estava interessada nisso. Então, quando o trabalho foi autoral, até isso mudou. Eu quis estar envolvida em detalhes que para mim antes eram só detalhes, assim, não eram importantes. Então foi um processo muito diferente. Eu diria que processos antagônicos, do primeiro para o segundo CD. Um tantinho desse breve arrepio que a tua presença traz. Te gostando. Dividir canções com outras mulheres é muito simbólico para mim. Assim como foi muito simbólico eu ter musicado a letra da Karina Lince, a Concha, em geral, ter musicado a letra da Jade, da Clara Gurjão, da Ciri Vieira, essas mulheres que estão no CD, foi muito simbólico porque eu acho que já tinha um tempo que eu estava notando uma distância minha em relação às mulheres, assim. Aí eu acho que isso foi uma coisa que quebrou um pouco essa distância. Mas eu ainda quero muito mais, eu quero muito mais outras parceiras. Vez ou outra eu tô lá sondando alguém, pedindo uma letra e vez ou outra alguém me manda uma letra e eu musico. E ainda quero muito mais parcerias com outras mulheres. Eu trabalho em casa como revisora. Então a minha rotina de trabalho ela é muito flexível, ela é muito tranquila. E isso ajuda muito, né, na música, porque para eu fazer passagem de som, para eu ensaiar, para eu gravar, pode ser qualquer horário, não tem problema. E isso me ajuda muito. Eu acho que para mim funciona ter uma organização, eu preciso de uma organização para criar. Eu vejo que funciona melhor se eu me organizar. E nesse ano eu comecei a fazer isso de querer tirar as manhãs para escrever, e vez ou outra musicar alguma letra que já está feita, porque eu guardo muitas letras e aos poucos vou musicando. Então, para mim, funcionou, tem funcionado essa técnica de criação assim mais organizada, tirar um tempo para isso. As letras continuam muito soltas, porque eu pego muita coisa assim que eu estou no ônibus, e aí eu anoto, e aí no caderno, no celular, e depois de um tempo eu tenho que pegar isso tudo e colocar e transformar em uma letra, em letras, né? Mas eu tenho essa vantagem, essa felicidade de trabalhar em casa, então eu tenho muito tempo para poder me dedicar à música também.
Um objetivo que eu tenho, porque eu não considero sonho, né? Eu acho que é uma coisa muito fácil, entre aspas, assim, depende só de mim. Mas é continuar fazendo o que eu tô fazendo. Então, eu considero isso uma meta mesmo, um objetivo. Porque eu já sei como é que é deixar isso de lado e sei quais são as consequências disso, né? Essa parte criativa de lado não foi bom. E também sei como é que é você persistir numa coisa que você está fazendo, num trabalho. Com a minha banda, o Piquenique, eu fiquei 6 anos e a gente viveu muita coisa boa, muita coisa bonita, muita coisa difícil, mas a gente viajou, fez muito show, criou muito junto, conheceu muitas pessoas, outras bandas, outros artistas, né? Então, para mim, o importante é que eu persista, que eu continue, que eu esteja em constante movimento nesse sentido, nessa coisa que eu gosto, que faz bem para mim. Então, eu não chamo de sonho porque é um objetivo, continuar fazendo. A minha vida não tem sido muito afetada pela questão do coronavírus, porque eu trabalho em casa, então a minha vida, por incrível que pareça, não mudou muito. Eu já sou muito caseira, já posso ficar muito em casa, então as coisas não mudaram muito. Mas musicalmente, né, pro que eu estava planejando, com certeza vai mudar, porque eu planejava fazer mais shows esse ano para divulgar o CD, porque eu queria mesmo, né, fazer mais shows e eu sei que vai ser diferente do que eu estava imaginando, mas quando as coisas acalmarem, eu quero sim voltar a fazer shows, talvez lá pelo segundo semestre e marcar todos os lugares que me interessarem, se possível. E eu também acho que é uma oportunidade de criar, né, de colocar várias coisas no papel, no violão, mas também vou tentar divulgar meu trabalho, meu CD em rádios, em tudo que for possível, nesse meio tempo. Eu acho que para quem está em isolamento social agora, a gente, né, que está tendo que viver essa introspecção forçada, que a gente consiga aproveitar isso da melhor maneira possível, né, que é parando para pensar nas nossas próprias vidas, que às vezes a gente não consegue, né, no dia a dia. E como a sociedade acha que é uma coisa muito feia a gente não fazer nada, a gente ficar quieto, isso é visto com muito maus olhos, né? A gente pode tentar viver esse momento para se conhecer um pouco melhor, para saber o que a gente quer, o que a gente gosta, quem a gente é mesmo, e levar a fundo esse estudo, esse conhecimento de si mesmo. E principalmente, assim, eu desejo toda a força do mundo aos profissionais de saúde, todas as pessoas que estão trabalhando e não estão podendo parar de trabalhar, não estão podendo parar para pensar na vida agora, toda a força para eles, especialmente. Despio de seus lares sem aviso, por conta desse sorriso tô perdendo minha paz. Queria por um dia um tantinho desse breve arrepio que a tua presença traz. Despio de seus lares sem aviso, por conta desse sorriso tô perdendo minha paz. Queria por um dia um tantinho desse breve arrepio que a tua presença traz. Vou te gostando de mansinho, vou ficando no meu canto sem alarme.